Bom dia a todos. Meu nome é Márcia. Eu estou gerente da USF Nova Lima, da Clínica da Família. Hoje a gente vai apresentar para vocês os indicadores da unidade. E comigo estão a doutora Nayara Lobo e a enfermeira Alessandra Pacheco, que estarão representando os demais profissionais da unidade. Foram escolhidos para estar comigo hoje aqui. Escolhidos, Lele. Foi um voto, foi um consenso na equipe, tá? Esta é a unidade da Clínica da Família. Ela foi inaugurada nesse prédio em 2011. Ela foi certificada em 2018 como Clínica da Família. Ela conta hoje com 4 equipes. Tem os 60 profissionais envolvidos em todo o processo de atendimento à população. A ficha técnica da unidade, ela funciona de segunda a sexta, das 7 às 19 horas, porque ela faz parte do Previne Brasil e do Saúde na Hora, então ela funciona em horário estendido. Desde 2018, ela funciona nesse horário. Esse é o mapa de abrangência da unidade. Eu mexi errado. Como que eu volto? Isso. A luzinha. Vamos dar para lá? Aprendendo. Antes, a unidade da Clínica da Família, ela só tinha esse território. A partir de 2021, abril, a gente assumiu o território ali do Jardim Presidente e contamos com mais... Quando a gente assumiu essa área, de que eram 4.000 cadastros, pessoas cadastradas. A gente ainda está fazendo esse levantamento. Por conta da pandemia, eu tive muito servidor de atestado, era uma área bem grande, né? Então a gente ainda está em processo de cadastros, tá? Essa é a evolução dos cadastros. Em 2018, a gente tinha 3.246 pessoas cadastradas. Era uma unidade que contava apenas com 2 equipes. Em 2019, 7.811. 2020, 10.292 cadastros. No primeiro semestre de 2021, 11.560 cadastros. No segundo semestre, a gente já está com 12.854. Existe uma diferença, né, de valores quando você olha pelo PEC. No PEC, a gente estava com 13.800 e pouco, né? Só que pelo e-gestor, isso que é válido, né? Então a gente considerou esse valor. Isso, é porque no PEC ele considera duplicidade, então a gente ainda não atingiu essa meta de cadastro de 4.000 pessoas por equipe. Essa é a carteira de serviço da unidade, né? DIUs inseridos em 2020. A gente não teve nenhum, até por conta da pandemia. A gente tinha um médico que era do NASF, que ele foi afastado no início da pandemia, porque ele era uma pessoa de idade já, né, pela vulnerabilidade dele. E em 2021, até junho, a gente não tinha inserção de DIU, porque não tinha nenhum profissional na unidade que fazia esse tipo de serviço. Aí, em agosto desse ano, eu vou abrir um parênteses aqui, a enfermeira Alessandra, ela teve a iniciativa de se capacitar, né, para colocar DIU. Aí, em agosto, setembro, agora ela já conseguiu fazer essas inserções de DIU dentro da unidade e já capacitou uma outra colega de outra unidade do território para estar fazendo inserção de DIU também. Então, assim, foi uma iniciativa dela e que eu achei bem plausível, né? Então, por isso que eu quis abrir esse parênteses.
Suturas realizadas no ano de 2020, 15, 2021, 8. Drenagem de abscesso, 2020, 7. 2021, 8. Lavagem de ouvido, 5 e 8. Cantoplastia, que é um serviço que o doutor Renato gosta muito de fazer, só que por conta da pandemia ficou um pouco parado, né? Em 2020 foram 10, 2021, 11. Sonda vesical de demora, 43 em 2020, 35 agora no primeiro semestre de 2021. Aí, uma outra atividade que a gente viu que a gente faz bastante lá é a retirada de ponto. Então, eu achei legal colocar. Primeiro semestre deu 63 retiradas de ponto já. Eu vou passar para a doutora Nayara, que ela vai falar com vocês com relação ao CISREG. Bom dia a todos, tudo bem? Eu sou a Nayara, sou a médica responsável técnica pela Clínica da Família Nova Lima. Eu não sou a reguladora médica, é o Dr. Renato. A gente decidiu dividir as funções, tendo em vista a alta demanda de fluxo, tanto do CISREG quanto na unidade, mas ele me passou os dados que ele coletou. Aqui a gente tem uma comparação entre os anos de 2020 inteiros e o primeiro semestre de 2021. A gente pode ver na primeira tabela, na primeira coluna nós temos os dados solicitados, aprovados, negados, ouvidos e pendentes, e o absenteísmo. A gente pode perceber, nossa, é longe, é alto. A gente pode perceber que os dados que as fichas solicitadas para atendimento especializado em 2020 foi de 1.756, a gente decidiu pôr o número total e no final a porcentagem de absenteísmo. E no primeiro semestre de 2021, a gente já quase conseguiu fazer esse número. Quer dizer que a gente está encaminhando muito? Não, quer dizer que a população ela ficou um pouco tempo desassistida, né? A gente sabe que as especialidades elas tiveram uma pausa, não porque elas quiseram, mas porque elas precisaram fazer essa pausa. E depois a gente teve que reencaminhar esses pacientes todos, né? Os pacientes também, eles eram crônicos e eles agudizaram ou pioraram um pouco. Então, a gente também teve que aumentar o número desses encaminhamentos. A gente teve 715 aprovados em 2020, 887 fichas aprovadas no primeiro semestre de 2021. Negados é até pouco com relação ao que se encaminha, né? Se eu pensar na porcentagem total. Devolvidos 78 em 2020 e 119 no primeiro semestre de 2021. O doutor Renato, ele gostaria de ressaltar, ele falou para mim que tivemos muitas devoluções em massa. Acho que todo mundo sabe, às vezes, como funciona a GRA, então tem aquelas devoluções em massa daquelas fichas antigas. Teve um caso, inclusive, meu, eu caminhei paciente nefropata com todos os indicadores para ser atendida. No dia seguinte, foi devolvido por uma devolução em massa, sendo que ela tinha todos os critérios para estar encaminhada. Todo o oftalmo foi devolvida, isso. Mas acho que o oftalmo foi devolvido, uma parte da cirurgia geral também, e da nefro também foi devolvida. Então, essas devoluções não são só de inserção incorreta, são devoluções, também tivemos devoluções em massa provindo da GRA. Pendentes 311 e agora em 2020, depois 153. Quais são os profissionais solicitantes? São 12, né? Apesar da gente não ter tido capacitação oficial, o doutor Renato, ele capacitou a gente para inserção no CISREG, assim como a gerência, né? O pessoal da ADM capacitou os profissionais, e todos os médicos tentam fazer essa solicitação direto no CISREG, né? E também no PEC, para ter a ficha do PEC. Então, todos os médicos e enfermeiros, e, se não me engano, os odontos também são solicitantes. Coordenador 1 e o regulador é o doutor Renato. Eu vou ler por aqui. A consulta que a gente mais pede é a consulta de oftalmologia adulto. Esse mais de 270 dias não quer dizer que demora esse tempo todo, quer dizer que há mais de 270 dias não tem resposta a algumas fichas. Então, é algo que está sendo bem demorado. A gente, inclusive,
orienta os pacientes sobre isso, como tem a demora no serviço de oftalmologia, mas a gente sabe que é algo muito mais profundo do que um simples encaminhamento. Falta também o quesito de ter o profissional, às vezes, né? Não tem tantos profissionais de oftalmologista para tanta população de Campo Grande. Consulta de ortopedia adulta, a segunda, 43 encaminhamentos, sendo que demora em média 73 dias. A nossa população, quando a gente começou a ter acesso à demanda espontânea, a gente percebeu que tem muito jovem adulto, e muitos jovens adultos que têm dores crônicas, dor na coluna, dor no ombro, e daí a gente faz esse encaminhamento para os ortopedistas quando a gente não consegue mais resolutividade na PS. A fisioterapia também conversa com a ortopedia, como vocês podem perceber, porque por mais que a gente tenha um profissional da equipe do NASF, esse profissional ele não faz fisioterapia, ele faz orientações gerais, tanto em PTS, quanto orientação própria do paciente. Então, vai ter sempre essa conversa. Se a gente tem muitos pacientes com essa queixa, a gente também vai ter bastante encaminhamento para o serviço de fisioterapia, porque só a resolutividade clínica não resolve, a gente precisa também da parte fisioterápica. Os serviços que a gente mais pede, os exames, são a radiografia simples, a ultrassonografia transvaginal e a mamografia para rastreamento. Aí, aqui está 6 dias, mas não quer dizer que demora 6 dias para agendar. O paciente, ela já sai com a consulta agendada, só que o tempo médio dela ir para consulta, não tem consulta para o dia seguinte, então tem consulta para mais ou menos uma semana. O nível de absenteísmo, a gente percebe que deu uma diminuída no primeiro semestre, só que mesmo com esse nível de absenteísmo, os pacientes, eles não podem perder essas consultas, que são consultas que demoram. Então, a gente tentou fazer algumas estratégias, está cortadinho aqui, ó, a última, mas eu vou levar para vocês. Essas estratégias, elas servem para melhorar esse nível de absenteísmo. São orientações para atualização do cadastro, ou seja, já durante a consulta, a gente abre o CISREG, fala ao paciente, olha, seu cadastro está desatualizado, passa na recepção e atualiza. A digitação no ato, na inserção do telefone do paciente, porque, como vocês imaginam, o sistema do CISREG é um pouquinho lento nos nossos computadores, então a gente não consegue atualizar ele na hora, no meio da consulta. A gente pega e coloca lá na ficha. E a realização de busca ativa dos faltosos pela ACS. Essa é uma coisa que a gente ainda vai implementar. CISREG odontologia. A mesma coisa de solicitados, né? São as mesmas tabelas. E a gente tem um nível de absenteísmo melhor. Negados, a gente teve pouco, 0, na verdade. Devolvidos, né? Tivemos 5 no primeiro semestre em 2020 e 6 no primeiro semestre de 2021. Pendentes, nós temos 4 em sistema, nesse primeiro semestre de 2021. Temos os 4 solicitantes e um coordenador. A endodontia tem tempo médio de 60 dias, e a gente encaminhou até bastante. A cirurgia bucomaxilofacial também, uma média de 45 dias, mas é uma média até aceitável, pensando em tudo que pode demorar um pouquinho, isso daí é até bem rápido. E a periodontia também, é bem rapidinho, 30 dias. O raio-x periapical foi o exame que foi mais solicitado pelo nosso serviço de odontologia. E eles também têm estratégias para melhorar esse absenteísmo, porque por mais que seja só 5% de absenteísmo, são pacientes que vão necessitar desse serviço. Então, a gente também vai manter a atualização cadastral e a busca ativa pelos faltosos pelos ACS. O balanço da ouvidoria de 2021, taxa positiva do primeiro semestre foram 6, representando 17%, e a taxa negativa de ouvidoria de 2021, 28%, que dá 82,35%. Os principais motivos, né, das nossas ouvidorias foi elogio pelo bom atendimento, elogio pela organização da unidade, até porque a unidade passou por todo aquele processo de certificação, então ela foi remodelada, então ela tem uma estrutura diferenciada. Reclamação pela demora no atendimento, justificando essa parte foi por conta do RH, né, que já é o segundo item ali, é porque nós ficamos quase 2 anos sem a presença de 2 médicos na unidade.
ficava um médico muito rotativo, né? Eles vinham, entrava, ficava gestante, saía de licença, aí depois veio uma para substituir, mas não ficou na unidade, então ficou bem rotativo essa presença desses médicos. Então, eu tinha na unidade só a doutora Nayara e o doutor Renato para atender toda a demanda da unidade. O perfil acadêmico e programa Médicos pelo Brasil. A unidade tem hoje 16 acadêmicos de graduação fazendo estágio. Eles são de medicina, né? Ficam com a enfermeira Diana, o doutor Heron e a Patrícia, que é do NASF, que ela tem os acadêmicos de fisioterapia. Pesquisa em andamento tem uma. Número de artigos e teses que citaram a unidade tem um, que é de 2020, mas como aqui falava que era dos 2 anos, 2 últimos anos, a gente acabou elencando. Número de trabalhos enviados a congresso, tem um da UEMS, né, que foi enviado. E o número de pesquisas e artigos apresentados. Tem um em processo de... eu não sei como é, de pesquisa ainda, que é um mestrado de uma profissional de enfermagem que está fazendo lá na unidade. Reuniões de educação permanente em 2021 tivemos 3, e discussão de casos e grupos de estudo 2. As reuniões intersetoriais no primeiro semestre de 2021, nós tivemos 6 reuniões do conselho local, que mesmo com a pandemia a gente não parou de funcionar, de realizar essas reuniões, até porque a gente precisava, né, desse suporte do conselho para estar auxiliando a gente no fluxo de trabalho da unidade, até porque também para justificar com o conselho, para eles me darem um respaldo junto à população sobre a falta de RH. Então, toda vez que a gente tinha um problema, eu chamava a coordenadora do conselho, colocava ela a par da situação. Ela se faz muito presente na unidade, né? Ela é muito parceira mesmo. Aí e a solicitação de apoio delas na vacina. Como que ela faz isso? Quando eu via que a vacina estava muito cheia, muito lotada, eu pegava, mandava um WhatsApp para ela, ela chegava lá na unidade, por ela ser uma pessoa, uma representação de usuário, então a conversa dela com o usuário é diferente da minha conversa. Então eu precisava muito desse apoio dela, e ela apoia bastante a unidade nesse sentido. Ela vai, chega junto da população, ela fala, ela explica da questão do RH, da questão que a faixa etária hoje não é essa, e as pessoas respeitam ela dentro da unidade. Teve 2 reuniões intersetoriais com o EMEI, foi uma solicitação da direção da unidade, ela solicitou essa reunião quando a EMEI ia retornar, né, às atividades. Ela pediu a presença da unidade, a gente foi lá orientar os pais com relação à pandemia, como que seria esse retorno, o que eles poderiam fazer, o que eles tinham que observar, qual que era o período que ele teria que afastar essa criança da unidade. E orientação aos profissionais sobre Covid. Nós também capacitamos todos os profissionais do EMEI, Olinda Toshimi. Nós contamos com o apoio da equipe NASF, lá é o NASF Nova Lima A. A composição do NASF, nós contamos com fonoaudiologia, nutricionista, fisioterapeuta, pediatra, profissional de educação física, psicólogo, tem 2 pediatras listadas aqui, porque uma estava de licença maternidade e agora ela vai retornar. As ações e estratégias do primeiro semestre de 2021, PTS a gente não fez nenhum, educação permanente 2, consulta compartilhada 2, reunião do NASF 7, que essas reuniões, toda reunião que a gente faz de equipe, o NASF sempre está presente. Práticas integrativas, né? Auriculoterapia,
Reabilitação pós-Covid foi implantada agora no segundo semestre, então a gente não tem os dados ainda, e reuniões para discussão de caso 4. Atendimento em domicílio. Por conta da pandemia, houve um número reduzido de atendimentos, mas mesmo assim a gente não deixou de fazer. Atendimento domiciliar pelo profissional enfermeiro em primeiro semestre de 2021, nós contamos com 136. Atendimento domiciliar por profissional de nível médio, 27, até por conta do RH de técnico de enfermagem precisar ser mais requisitado dentro da unidade, então a gente praticamente não deixava eles saírem para fazer visita, a não ser num caso extremos. E tem licença maternidade, tem bastante atestado, como toda unidade também teve esse probleminha. Atendimento domiciliar para o profissional de serviço social, 61. Atendimento domiciliar pelo profissional médico às famílias sob responsabilidade da equipe, 44. E atendimento domiciliar pelo profissional odontólogo, 0. Até porque os odontólogos eles não estavam fazendo visita, eles estavam fazendo apenas os atendimentos emergenciais na unidade. Eu vou passar agora para a enfermeira Alessandra, que ela vai estar falando sobre as doenças transmissíveis. Aqui é nesse vídeo? Bom dia a todos. Vou dar continuidade aqui, porque a Márcia já me apresentou, né? Senão, muitos slides. Eu vou tentar não ficar muito em números, porque é uma quantidade bem grande agora nessa parte. Vou tentar frisar alguma coisa mais, assim, pontual, mas se tiver meio rápido, aí eu posso dar uma diminuída e detalhar melhor, tá? Aqui a gente tem o quadro, né, de tuberculose e hanseníase. Esse percentual ali que a gente vê 0 é porque a gente contou em 2021 o caso que foi entrada, nós não tivemos nenhum caso de entrada, então por isso que ficou percentual de cura como 0, mas na verdade é porque não havia um paciente novo, né, eram os casos de acompanhamento já. Abandono 0, vamos ver o que dá para pontuar melhor aqui. A questão ali de cultura que a gente tem em vista isso de melhora agora de captação desse paciente, né? Porque ficou bem complicado durante a pandemia pela questão respiratória ali, mas é um ponto que a gente vai ter que retomar intensamente. Os contatos, então ali ficou 0 por conta de não ter nenhum outro caso novo, né? Os outros já haviam sido avaliados como está demonstrado em 2020. Novo agora tem um em tratamento, só com esse. Os demais já tinham encerrado. A gente teve entrada de hanseníase, tuberculose não, hanseníase a gente teve entrada agora em 2021 e no primeiro semestre, mas agora no segundo semestre nós recebemos uma família com 2 casos, então vai ter mudança de número. Aqui, beneficiários do Bolsa Família. O que eu gostaria de frisar é que a gente está ali com os dados de 2020 e o próximo é primeiro semestre, então, a considerar que a gente tem ali 54% de acompanhados, né, do primeiro semestre, a gente tem aí em vista de alcançar uma meta bem melhor agora para o segundo semestre. Gestantes e pré-natal. Número de gestantes com pré-natal encerrado, 145, e só no primeiro semestre a gente já tem 82. Houve um aumento intenso de cadastro de gestantes durante agora esse ano da pandemia, e os números vão aumentar bastante nesse quesito, né? Gestantes com pré-natal encerrado menor de 20 anos, 16. Proporção de gestantes com 6 ou mais consultas e a realização dos testes rápidos e monitoramento, 82%. Pré-natal iniciado até 12 semanas, 55%.
a gente já teve uma melhora ali em relação ao ano de 2020, provavelmente pela busca, pelo acesso agora, pela diminuição do fluxo, né, da pandemia. A questão de visita de maternidade, que é bastante importante, a gente tem que considerar a situação da pandemia, que ficou um serviço limitado, né? Gestantes com pré-natal no alto risco, 48, e proporção de gestantes com pré-natal no alto risco e acompanhamento conjunto, 100%. Todas as nossas gestantes que são encaminhadas, a gente tem conseguido fazer o acompanhamento conjunto com a unidade. Óbito materno, nenhum. Óbito fetal, a gente manteve ainda um número, né, de 3 pacientes que foram monitorados, que foi realizado a busca ativa posterior e os dados todos. Caso discutido na unidade também. Óbitos infantis e os demais números todos zerados também, nos 2 anos. Com relação ao óbito infantil, que é um indicador que a gente precisa prestar bastante atenção, então a gente fez ali uma discussão entre equipe e chegamos nesses dados de discussão que apontou as estratégias para enfrentamento, né? Aumento e melhoria de registro no prontuário da paciente, referência e contra-referência de alto risco, e melhoria de informações das acompanhadas em clínicas privadas. Ali a gente tem na nossa região uma clínica com acesso popular, que é muito procurado por elas. Inclusive, elas acabam, às vezes, vindo para a abertura pós ter passado nesta clínica, é bastante frequente. Então, a gente vai ter que manter uma estratégia disso, porque tem profissional de alto risco lá, e elas acabam fazendo lá. Então, aí tem que fazer um trabalho de ser conjunto. Temos conseguido acompanhar também, mas em relação ao óbito fetal ou materno ou infantil, a gente vai precisar fazer esse link, né? Porque os dados de clínica particular a gente não tem acesso. Discutimos na equipe intensificar a busca ativa dos recém-nascidos, né? Em tempo hábil, tem sido um enfrentamento bem grande para a unidade, esse tempo hábil, acho que isso não é pontual da nossa unidade, né? O 5º dia, visto que a mulher já sai da maternidade no 3º dia, que tem todas as questões envolvidas de ir para a casa da mãe, da sogra, de estar cansada para procurar a unidade, registro e etc. Então, são N enfrentamentos que a gente tem discutido várias vezes dentro da unidade. Intensificar a busca ativa de gestantes faltosas, né, em tempo hábil também, conforme preconizado. E agora, o que a gente tem conseguido, já até realizamos só que agora no 2º semestre, é o retorno do grupo de gestante, do acompanhamento dessa forma que sempre teve bastante êxito. Consultas farmacêuticas na atenção básica. A gente teve uma melhora expressiva, por conta que a Gabi, a nossa farmacêutica, que é bastante empenhada nessa questão da consulta, mas ela teve licença, maternidade, 2 vezes seguidas, né? E aí acabou que teve essa mudança. Com o retorno dela efetivo, a gente teve um número bem expressivo, uma melhora. E ela frisar também sobre o tabagismo, que ela é uma profissional que tem se dedicado bastante nesse sentido, tem tido muito êxito, né? Tem desenvolvido um trabalho assim excelente e aumentando bastante o número das consultas farmacêuticas. Os tabagistas cadastrados, a gente teve aqui, em 2020, 258, manteve quase a média, com um aumento, 285, tá? E no 1º semestre, referenciados 9 pacientes, porque ela está bem mais ativa, ela e a Cárula também, né, E o NASF tem apoiado bastante. O que eu fiz? Indicadores de produção. Eu acho que agora são slides bem carregados de números, então eu vou tentar ser um pouco mais breve, tá? Então, a gente, acho que os pontos a frisar ali são indicadores que a gente vai levar para o ano todo, né? E frisar o aumento, em alguns casos, bem evidentes para o 1º semestre, que demonstra que a gente tem conseguido vencer essa questão da pandemia e retomando aos poucos esse cuidado dos pacientes de acompanhamento mesmo,
E a busca dos pacientes também, eles têm retornado mais à unidade com menos medo, né, com mais uma frequência voltado mesmo para o acompanhamento. Então, ali em consultas de puericultura, a gente está só no primeiro semestre com 42, que quase atingiu o ano todo de 2020, né? Vamos chegar bem, esperamos até ultrapassar, mas vamos chegar bem próximo se manter essa média. Consulta médica em puericultura, 40%. Aqui, ó, frisar essa faixa etária de 0 a 10 anos, que a gente até discutiu isso na nossa reunião, de 170 já, muito provavelmente por conta de sintomáticos nessa faixa etária, né, que tem aumentado bastante. RN com teste do pezinho, também foi uma discussão muito intensa dentro da unidade, por conta de quê? Não que eles fiquem descobertos, porque se a gente olha 25% dá a impressão que a criança fica sem o exame, não é a realidade. Então, a gente foi buscar, provavelmente é no registro, a gente está tendo uma demora muito grande da mãe conseguir fazer esse registro dessa criança, a gente tem muitos casos desses, e acaba registrando no prontuário da mãe. E estamos traçando estratégias para poder conseguir esse registro em tempo hábil no prontuário da criança. Atendimento de adolescentes, né, 92% no primeiro semestre. PSE, nenhum, porque a gente está retomando agora, né, essas atividades. Saúde da mulher, consulta de gestantes, 165% no primeiro semestre de 2021, ultrapassando aí tudo que a gente fez em 2020. Consultas de pré-natal, mesma coisa. Consulta odontológica, né, que a gente até ultrapassou também já. Consulta de puerpério, que a gente tem conseguido manter 133%, uma média bem boa. E as visitas, que a gente mantém 55%, porque estamos retomando também esse serviço agora de acompanhamento, que antes a gente estava só nos casos prioritários mesmo. Porque considerar os profissionais de superior. Aí depois, se vocês puderem falar da experiência de vocês, compartilhar com demais, primeira unidade que traz esse percentual, isso é bem bacana, porque as unidades capturam a gente comunitário. Só que para esse tipo de profissão não captura a gente comunitário. Só de nível superior. Esse número aqui, primeira coisa foi intensificação da digitação, porque às vezes a gente até faz, mas pode ter falha de digitação. A segunda questão foi, vamos dizer assim, a complexidade dessas gestantes, né? Então, como a gente já conhecia o caso, já sabia, algumas delas até alto risco ou com internação, acabou levando a essa situação de realmente necessitar de visita, mas por conta da vulnerabilidade, né? Sim, um número bem elevado. E geralmente relacionado à hipertensão, diabetes, obesidade principalmente, né? Que acaba acarretando nas outras. Sim. Avaliação do olhar, a questão da qualidade do atendimento, identificado do acidente, para encaminhar. Então, tem uma série de questões que a gente avalia. Esse número alto não quer dizer que é bom ou é ruim. Sim. Tá? Mas é que a gente verifica que teve a identificação precoce. Realmente é um número bem expressivo de gestantes de alto risco. Foi um fator de discussão de equipe também. A gente identificou só em janeiro, só no início do ano, de 10 aberturas de pré-natal, 9 com descolamento de placenta, com, assim, numa sequência muito elevada. Né? A gente ainda está em processo de tentar entender essa mudança que não era comum. O número elevou bastante de alto risco mesmo, nesse primeiro semestre aí do ano. Sífilis gestacional, nós tivemos 5 casos notificados agora no primeiro semestre e 100% tratados adequadamente, parceiro e a gestante com as doses, né? Congênita nenhuma, todos os tratamentos foram eficazes e não teve nenhuma notificação.
Com relação aos testes de HIV, sífilis e hepatites virais, no primeiro semestre nós tivemos a realização de um caso de T2, porque foi um caso positivo, paciente notificado e encaminhado já nas novas, na nova modalidade de atendimento, que inclui o atendimento a esse paciente. E as pessoas referenciadas foram 5. Saúde do homem. Consulta médica de enfermagem e visitas de 20 a 59 anos, 68,7%. E consulta do pré-natal do parceiro, que é um outro nó crítico, 23%. Esse aqui, a gente, em comparação com os nossos dados de gestantes, que são bem elevados, a nossa dificuldade é bem grande ainda com relação ao pré-natal do parceiro, né? Saúde do idoso, consultas médicas, enfermagem, população acima de 60 anos, estamos com 81,68%. As visitas institucionais também zerados por conta desse serviço. Ah, tá, e é que a gente não tem. A gente teve essa 1 de 2020 porque foi em outra, né, uma ação em outra localidade, mas não foi próxima à unidade, mas não na nossa área mesmo. Saúde bucal, atendimentos de urgência, que foi o maior número de atendimentos, né? O acolhimento à demanda espontânea, porque foi o foco da atividade em odonto, né, nessa situação. Consultas de atendimento domiciliar zerado, porque eles realmente ficaram apoiando em outras situações e não na visita. E aí, aqui embaixo, que demonstra o apoio da equipe odontológica, que já foi citado várias vezes, né? Nos fluxos, na realização de teste, telemonitoramento principalmente, a gente teve muito apoio nesse sentido, e as outras ações com relação ao Covid. Quer continuar? Olha lá. Consulta de enfermagem em paciente com sobrepeso e obesidade, que é um índice bem elevado na unidade, essa ocorrência, né? Primeiro semestre nós tivemos 46%. Consulta médica em sobrepeso e obesidade, também uma população de 351, 56% acompanhados no primeiro semestre. E o preenchimento de marcador de consumo, que a gente já discutiu isso aqui também, de formular estratégias. A gente estava com a estratégia de fazer ali na hora do acolhimento, na triagem, só que o fluxo estava muito intenso e o RH muito reduzido. Então, para o paciente também não delongar isso, a gente acabou tendo que se replanejar. Mas há um planejamento de retomada agora dos grupos de hipertensão, de diabetes, onde a gente vai conseguir melhorar isso aqui. Acompanhamento de hipertensão e diabetes, né? Nós temos ali cadastrados 1.382, com um percentual de 72%, 743 acompanhados, fechando 54% de percentual de acompanhados, né? E diabetes, 86% cadastrados, com 53% acompanhado. Número de pessoas diabéticas com avaliação dos pés, 122, e amputação no território, 3. Na verdade, esse paciente a gente já recebeu ou amputado ou já sem condições de tratamento para melhora, teve que ser encaminhado para amputação. Não, mas é porque eu estou estourando meu tempo ali, por isso que eu estou assim. Parei. Avaliar 122 vamos lá. Hipertensão, diabetes aqui é um quadro bem de números mesmo, né? Então, consultas de enfermagem e hipertensão, a população a gente já citou, né, a quantidade. 401 em 2021, primeiro semestre nós tivemos 107. Esse número aqui, ele é melhor, só que a gente teve que se deslocar para outras atividades da unidade que ficou muito sobrecarregada por conta do RH, e a gente já discutiu uma melhoria disso com a retomada dos grupos. Consulta em diabetes, a gente teve 67, agora no primeiro semestre. Consulta médica em hipertensão, 580, em diabetes, 280, e avaliação dos pacientes, 122, como eu já tinha
descrito. Previne Brasil. É nosso. Então, vamos lá. E aqui já é uma avaliação por quadrimestre, né? Aquela primeira por semestre, aqui por quadrimestre. 12 indicadores do Previne Brasil. Proporção de gestantes com pelo menos 6 consultas de pré-natal, sendo a primeira antes, né, de 20 semanas, da 20ª semana de gestação. No primeiro quadrimestre, eu vou focar mais em 2021. Primeiro quadrimestre, 43%, no segundo, 33%. Proporção de gestantes com realização do exame, a gente discutiu isso aqui até quando estava formulando os slides, porque nos registros a gente está com essa quantidade aqui, mas todas as nossas gestantes são testadas, né? A gente já tem um fluxo de testagem na abertura, na consulta com 28 semanas, então pode estar havendo um erro de registro, uma digitação, algo desse tipo, porque a gente tem na carteirinha dela os resultados. Então, isso é um ponto que a gente já criou estratégias para melhoria também. Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado, 24%, 27%. A gente teve um aumento porque tivemos agora abertura, retomada de alguns serviços. Exame citopatológico, 24%, 19,75%. A gente tem agora uma previsão de melhora porque fizemos várias ações, né? Então, o número em si vai melhorar, mas a gente está traçando uma estratégia junto ao agente de agenda para que esse número ele seja meio contínuo, né? Então, não ter que ter o agendamento direto. Visitou, está na faixa dinâmica, vai oferecer a data e a hora que o serviço é contínuo. Aí, na verdade, já está em andamento isso no segundo semestre, a gente vai ter melhora do número. Uhum. Sim. Sim. Alcançar. Sim, a Diana, inclusive, a enfermeira Diana já fez a impressão desses nomes, mas a gente, de inicial, assim, para ir mais rápido, até conseguir ter tempo de fazer essa contagem, a orientação visitou, o agente comunitário visitou, faixa dinâmica, oferecer as datas e horas independente do enfermeiro, porque o acompanhamento a gente puxa para a área, mas a coleta não é, né? Acabou meu tempo. Tá bom. Vacina indicador municipal, né? Hipertensão arterial do semestre 21 e 22,75, que vai melhorar com grupos também, e a situação da hemoglobina glicada. Essa glicada também, a mesma coisa, só conta se for ali solicitada na hora da consulta. Então, às vezes, o profissional não digita na hora, deixa para digitar depois, na correria de tentar registrar tudo em dia, acaba não adicionando e a gente tem essa diminuição, mas na realidade, os nossos pacientes têm sim a solicitação em tempo, né? Não dá mais pra... Eu acho que falta bem pouquinho agora, né? Agora tá terminando. Eu acho que o saúde na hora. Só uma olhada aqui, pode passar. Explica esse. Que é só gráfico, é bem tranquilo. É um gráfico relacionado justamente ao saúde na hora. A gente sabe que a clínica da família, por ser demanda espontânea, a gente tem que ter um percentual de atendimento de demanda programada e de demanda espontânea. Então, a gente fez esse gráfico extra só para mostrar a quantidade de demanda programada que a gente teve nos... Cadê o... Olha lá, aponta lá. Isso, só mostrar. A quantidade de demanda programada que a gente teve no ano 2020 e a quantidade de demanda espontânea que a gente teve no primeiro semestre. A gente pode ver que a gente quase equiparou no primeiro semestre de 2021, a quantidade de demanda espontânea e demanda programada, tanto no gráfico em pizza, quanto no gráfico em coluna. A gente está com 86,6% de demanda espontânea atualmente e 13,4% de demanda programada. Pode passar, Lê. Esse aqui é os atendimentos por turnos, a gente já sabe, desde antes da pandemia, que o nosso atendimento maior é no período vespertino. A gente já tinha, antes desse seminário, a gente já tinha visto isso no nosso dia a dia, já tinha feito esse cálculo pelo número de atendimentos, e a gente gostaria de expor isso por esse gráfico, né, que a gente fez.
da população. Nosso... Para atendimento domiciliar, se você for de manhã, é muito difícil. A população está acostumada a vir mais no período da tarde, principalmente após as 3 da tarde, 4 da tarde, que é o que eles sabem que o atendimento vai até às 7 da noite, então eles sabem que eles conseguem ser atendidos após as 3, 4 da tarde. Então, a gente tem, depois a gente pode passar esses dados, né? Não vou falar todos eles, porque senão vai demorar bastante. Já falou praticamente. Esse aqui é o indicador, eu vou acelerar um pouquinho, pessoal, porque a gente já estourou o tempo. Esse é o indicador mais que estava assim, em maior evidência na unidade, né, que é a consulta de enfermagem a gestantes, como ficou já até demonstrado ali nos slides. Esse é o que está abaixo da média, que também a Alessandra já explicou bem. Essas são as estratégias que a gente vai utilizar para poder atingir, né, o indicador. Posso passar? Ai, passei errado. Passa mais um. Acho... Só as fotos, agora, na verdade, é do Covid. Eu achei linda aquela foto, por isso que eu coloquei, parece que o pessoal está chegando para trabalhar, né? Essas são as ações do Covid, do sintomático respiratório. A unidade apresentou 2.594 consultas, acolhimento. Essa é a parte da Nayara, ela está brigando aqui comigo, que ela quer falar. Eu vou deixar ela fazer só o fechamento, ela vai fazer só um apanhado. A reunião diária de equipe, a gente tinha esse fluxo na unidade, né? De todo dia a Nayara passava na minha sala, a gente pegava 1, 2, 3 ali e discutia o que tinha acontecido de errado no dia anterior ou o que precisava melhorar e fazia. Aí a gente querendo atender naquele corre-corre, mas ela sempre batia esse martelinho de estar lá comigo. A comissão técnica que a gente fala aqui é que a gente monta, como a gente não tinha tempo de ler as normas técnicas todo dia, chegava um negócio novo, eu já tinha colocado a odonto para fazer isso. Aí eu mandava para a odonto, chegou o protocolo. Aí eles liam e passavam as alterações para a gente na reunião de equipe. Um fast track, a gente preencheu 2.594 fichas, eu tive o trabalho de contar manual, porque não tinha de onde eu tirar essas fichas. Mas eu contei porque eu queria mostrar que a gente trabalhou. Testes rápidos na unidade. Registrado tem 886, pelo notificação lá do ESUS-VE, mais pelo PEC eu tinha 1.500. Aí eu considerei o que estava no PEC, no ESUS-VE. Teste RT-PCR 2.399, que foram realizados nos plantões, né, de sábado e domingo que a gente tinha, e o telemonitoramento que era realizado diariamente pela equipe da odontologia. Vacinas até ontem, quando eu terminei o slide, a gente tinha feito 6.782 vacinas de Covid. Esse é o material de apoio, né? Que mesmo o distrito mandando, a gente meio que pegava e reformulava, porque a gente achava um jeito melhor de trabalhar. Criamos aquele ali do teste rápido, que é o pequenininho lá do canto, porque era mais fácil para a gente identificar as coisas e digitar no sistema e acelerar o processo. Essas são as fotos, né, da unidade. Esse aqui é onde a gente montou, na sala de reunião, a gente montou o sintomático respiratório. Nessa portinha aqui tem um consultório, que os doutores ficam lá. Eu vou deixar a Nayara falar, que senão ela vai me bater. Ela vai fechar. Não, é porque eu quero falar. É importante que a gente fale que a gente fez essa montagem desde o primeiro dia. Eu lembro que foi num domingo, né? A gente teve o negócio da Vale na quinta, no domingo a gente teve na segunda-feira teve aquela reunião lá na UPA do universitário, na segunda-feira mesmo a gente já montou isso. E daí nesse setor nesse setor a gente já fazia esse acolhimento desde o início, sempre com um profissional de enfermagem, claro, sempre com o RH disponível que a gente tinha, e a gente sempre teve um RH de enfermagem
inferior, a gente sempre faltou uma técnica de enfermagem, mesmo assim, a gente sempre tentou deixar a técnica de enfermagem ali para ajudar a gente na coleta dos sinais vitais, de acordo com o Fast Track. A gente modificou esse Fast Track para que a técnica de enfermagem conseguisse preencher os dados e a consulta fosse mais rápida. Por isso, a nossa demanda durante a pandemia ela foi imensa, tendo dias que a gente atendia mais de 30 pacientes num período, assim, no médico que estava lá. A gente teve bastante demanda de urgência, a gente chamava o SAMU, aguardava, né? A Elivane, coitada, a Márcia eu falava com a Márcia, SAMU, a Márcia falava com a Elivane, SAMU, porque não tinha muito o que fazer. Esse daqui são as nossas fotos com relação à vacinação. Quando tinha tenda, a gente colocava os pacientes aqui e eles gostavam muito, porque a gente conseguia dividir pelo número do dia da dose e qual seria a sua vacina. Então, os pacientes eles conseguiam ficar alocados, tanto embaixo dessa árvore, quanto na tenda, e alguns dentro da unidade. Nosso primeiro paciente vacinando, a gente é o mais velho, 109 anos, a doutora Juliana, odontóloga, fazendo telemonitoramento, não foi só ela que fez telemonitoramento, teleconsulta, a assistente social Carola fez, a doutora Cláudia fez, eu fiz, o doutor Renato fez. Então, a doutora Flávia, também, que não está mais na unidade, fez também por um bom tempo. Então, esse daqui é o telemonitoramento e teleconsulta. E aqui a gente esperando um SAMU às 8 da noite na unidade, aguardando ansiosamente o SAMU com a enfermeira Alessandra ali em destaque. Com oxigênio, orando pelo oxigênio. Esse daqui foi a ação intersetorial que já foi citada lá no EMEI, né? Tanto com os profissionais do EMEI, que é aqui, quanto com os familiares. Esse daqui é o nosso telefone, o nosso Facebook, o nosso e-mail. A Márcia quer fechar com a última foto. Eu falei para a Nayara, ela falou assim, posso fechar? Eu falei assim, não, eu quero fechar. Eu quero fechar por quê? Porque eu quero agradecer muito, 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 muito a minha equipe. Sem essa equipe, a unidade não seria nada, a gente não conseguiria dar esse suporte para a população. Então, eu destaquei aqui a foto da equipe, tá? E uma frase assim que eu achei muito legal. O trabalho em equipe é mais rico, forte e, por isso, capaz de alcançar as metas mais difíceis. Então, assim, eu só tenho a agradecer a minha equipe, né, Alessandra? Porque a gente passou, assim, por momentos, por perrengues, né, bem difíceis na unidade, mas, assim, toda vez que eu solicitei o apoio deles, o suporte, e eles sempre puderam contar, assim, comigo também, porque eu sou brava, não sou... Mas, assim, eu busco de recurso, eu perturbava a Elivane, eu ligava no distrito, eu falava com a Adriana, eu falava com a Carol, alguém tinha que me socorrer. Mas eu dava todo aquele suporte para a equipe. Então, assim, meu nome, eu quero agradecer, e representando eles aqui, eu quero agradecer a toda a minha equipe. Tá? E obrigada à Secretaria de Saúde também.